Então, a cura emocional, nós usamos o termo também de cura da alma, cura emocional, cura interior, né? Então, nós usamos esses 3 temas. E ele é um processo pelo qual a pessoa é liberta de ressentimentos, de depressão, de sentimentos de culpa, autopiedade, sentimentos de medo, de complexo de inferioridade, autocondenação e também a falta de perdão, que é o último ponto que a gente trata na questão da cura interior. A vontade de Deus para sua vida é que você seja liberta, que você seja feliz, que você sinta qual é a perfeição de viver nessa terra. Muitas pessoas não conseguem viver por completo porque estão presas a esses sentimentos de depressão, de medo, né? Todos esses sentimentos que eu acabei de citar para vocês. Então, o processo de cura interior, anota aí, é muito mais que vasculhar os detalhes da sua vida, que são aqueles detalhes mais ocultos, sórdidos, que ninguém gosta de falar, que ninguém gosta de compartilhar, que ninguém gosta de se expor, não é verdade? E todas nós sabemos quais foram as situações das nossas vidas que nos trouxe e gerou um ressentimento de rancor, de ira, né? De vingança e tudo mais. Então, ele é o processo de nós realmente fazermos aquela limpeza no nosso interior e, acima de tudo, abrir mão do que impede de ter as nossas emoções curadas. Na verdade, é permitir Deus nos limpar de todas as mágoas e ressentimentos. A ira que está reprimindo ou trazendo também a autopiedade. Então, basicamente é isso. A cura é você olhar para si e você colocar para fora todos esses sentimentos que te aprisionam, que todos esses sentimentos que há anos você tem empurrado com a barriga, você tem trazido junto com você, mas de uma forma não muito boa, né? Então, às vezes as pessoas falam pra mim, mas eu já sou curada, eu já sou restaurada. Você só sabe se você é curada, se você realmente foi liberta, quando a pessoa entra nesse assunto com você, lá, coisas lá do passado, os assuntos do passado que te magoaram, e você fica bem, você não se abala. Então, se você chora quando lembra, se você não quer tocar no assunto, se você tem vergonha de falar desse assunto, é porque ainda não está resolvido na sua história, ok? Vamos lá um pouquinho sobre a ciência, né? Então, Freud e outros estudiosos afirmam que as experiências de nossos primeiros anos de vida determinarão nossa personalidade e o nosso modo de agir. Se o indivíduo abriga conflitos, tensões, ansiedades e senso de culpa em alguma área de sua vida, essa doença espiritual tende a se manifestar sobre a forma de sintomas físicos. Então, aquilo que eu sempre falo, mulheres, com certeza o ambiente que você cresceu, a família que você teve, né? Tem, né? Mas eu tô falando a parte da infância. O ambiente onde você foi criada, se foi um ambiente de muita briga, discussão, de falta de união, falta de perdão, né? Eu não sei o que você passou, só você sabe a tua história realmente. Então, o que acontece? Se você é criada nesse ambiente, você está propícia a gerar todos esses traumas e carregar para a tua vida. E aqui ele fala sobre isso, os especialistas falam sobre isso, que a cura da alma, primeiro a gente tem que entender que ela está envolvida com o espiritual, é uma doença emocional, uma doença espiritual, que muitas pessoas não entendem isso, e muitas mulheres principalmente, né, que nós sofremos muito disso, relutam para vencer esses traumas que foram gerados. Então a primeira coisa é você ter coragem. Não adianta você ir no especialista, você falar com a pastora, você participar daqui das lives, né, do Mulher Poder Forte, você ir lá na sua psicóloga e você omitir algumas coisas da tua vida. Então, primeira coisa, você tem que ter coragem. Coragem para enfrentar os seus conflitos. Coragem é o oposto do medo. A coragem, é preciso ter coragem para enfrentar a vida e os desafios.
Muitas pessoas que não têm essa coragem, a maior parte do tempo, elas desistem, elas não têm essa vontade de crescer, de fazer coisas novas, né? De ser usadas através dos seus dons, dos seus talentos. Então isso traz uma opressão, elas ficam oprimidas naquele mundo dela, fantasioso, ou um mundo a qual leva a todas as crises emocionais que nós falamos na semana passada. Então a coragem é o medo, anotem aí, a coragem é o medo entregue em oração. A coragem é o medo entregue em oração. Sua fonte tem que ser a presença de Deus em sua vida, pois quando estamos nele, nosso coração se acalma e recebemos ânimo e força. Então, ou seja, entra o espiritual que eu falei. Não tem como a pessoa viver nessa vida sem entrar, sem colocar Deus na vida dela. Então, quando você escuta um louvor, é um exemplo. O que o louvor faz com você? Um louvor principalmente mais calmo, né? Ele te leva para o seu íntimo, você relaxa, você tem a conexão com Deus, tem pessoas que choram porque estão sendo tocadas, tem pessoas que sentem uma alegria, uma paz interior, porque o louvor, ele foi dedicado para isso, para trazer essa paz no seu interior. Então essa conexão nós recebemos através dessa ligação com Deus. Então a coragem, eu posso dizer aqui para vocês com toda certeza que ela vem da força espiritual. Muitas coisas, quando nós estamos com Deus, aliançadas com Deus, nós não fazemos pela nossa força. Mas é Ele que traz essa força, é Ele que traz a ousadia, é Ele que tira a vergonha, é Ele que tira a timidez, é Ele que tira o medo, é Ele que vai te impulsionando para você viver. Então a primeira etapa para sua cura interior é você ter coragem. Então eu tenho coragem de enfrentar os meus medos, meus desafios, problemas que eu estou enfrentando. E não jogar ele embaixo do tapete e fingir que tá tudo bem. Aquele que está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, há o quê? Uma novidade de vida quando nós caminhamos com Cristo. Há uma esperança de vida quando nós caminhamos com Cristo. Ele muda o direcionamento da nossa história. Por isso que é importante você ter esse relacionamento com Ele. Isso é um dos segredos das pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que são mais resolvidas, pessoas que são mais felizes, porque ela tem essa conexão com Deus. Ela não faz nada no acaso. O segundo ponto, gente, identifique os pontos que precisam de cura em sua vida. Você precisa ser sincera consigo mesmo. Então, a partir do momento que você identificou o seu ponto, bom, eu preciso tratar isso na minha vida, eu preciso liberar perdão para essa pessoa, eu preciso perdoar aquela história, eu preciso me perdoar, eu não sei, né, o que aconteceu aí na tua vida, o que tá acontecendo. Tem uma frase que diz assim: crescemos com os nossos erros, não precisamos ficar nos escondendo de nós mesmos e dos outros. Todas as pessoas já cometeram erro nessa vida. Em determinado momento da tua história, da tua vida, você já cometeu algum erro. Então nós temos que entender que quando nós cometemos algum erro, né, nós temos que aprender com ele, crescer com ele. E não ter vergonha do que as outras pessoas vão falar ou pensar. Mas, na verdade, o erro nos traz o que? A superação. Você amadurece. A grande questão é você não ficar cometendo sempre os mesmos erros, você ficar presa naquele erro, naquele seu passado, mas você avançar, né? Pode ser que você cometa outros erros, né? Ou erros novos, né? Mas isso quer dizer que você está evoluindo, amadurecendo, crescendo e não está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. E terceiro, eu preciso ter atitude. Atitude. Não adianta você ir na igreja, você lá na consulta com o especialista que está te acompanhando, com o profissional que está te ajudando. Não adianta você ouvir louvor, você ler a Bíblia, se você não tiver atitude para mudar. É você com você mesma. Você decide ser feliz, você decide avançar, você decide não ser mais escrava do seu passado.
Precisamos ter atitude para resolvermos os nossos conflitos. Atitude para querer mudar. Diga sempre isso a você. Isso não vai me derrubar. Isso não vai durar para sempre. Isso também passará. Quando nós pensamos positivos, quando a gente imagina que tudo já deu certo, as coisas se tornam mais leves. O que adianta você ter dinheiro na tua conta bancária se você não está feliz? O que adianta você postar foto com a sua família, né? Se você não está feliz? Não adianta nada. Para quem que a gente quer provar? Por que a gente às vezes quer provar para o mundo que estamos bem, se na verdade não estamos? Então, o que nós devemos fazer, mulheres, é resolver o nosso problema, o nosso conflito interior. Não adianta você ficar vivendo uma vida de mentira, porque o tempo passa muito rápido. E se você identifica essas coisas o mais cedo possível, você vai ser mais feliz. Você vai prolongar os seus dias aqui nessa terra, porque você vai ter ânimo, você vai ter prazer de viver. Então não adianta nada a gente viver debaixo de uma mentira. Porque quando você vive debaixo de uma mentira, você vai ter alegrias momentâneas. Uma hora você tá feliz, outra hora você não tá mais. Uma hora você tá contente, outra hora você não tá mais. Uma hora você quer, outra hora você não quer mais. Porque você está com um conflito interno dentro de você mal resolvido. Temos que ter atitude e maturidade para enfrentarmos os nossos problemas de frente. Vamos deixar de ser menina e ser mulher. Não é verdade? As pessoas não querem envelhecer porque talvez uma determinada fase da vida dessa pessoa, dessa mulher, foi abortada, digamos assim. Saiu do eixo, né? Você pulou uma etapa da tua vida. Então isso é um conflito interno dentro de você que precisa ser tirado. 4 pontos. Nós precisamos entender os 3 mecanismos, isso é muito importante, eu quero que vocês prestem bem atenção. O 3 mecanismos de defesa que impede o ser humano de se relacionar de forma plena e saudável com os outros. E quando a gente entra num conflito interno com o outro, é a negação. É o mecanismo mais simples e comum. A negação do indivíduo que tem medo e impede de se apropriar da graça, do perdão e da libertação. O impede de ser livre. Pessoas que têm medo de assumir compromisso, qualquer tipo de compromisso, essas pessoas têm medo de se relacionarem e têm medo de se decepcionarem. Vou dar um exemplo. Se alguém traiu a sua confiança, uma amiga, sei lá, um ex-namorado, o seu cônjuge, você tem essa crise de negação. Você passa a olhar para todas as pessoas com um olhar de desconfiança. Você não acredita que tem pessoas boas nesse mundo. Você acha, se tá fazendo isso, vai querer algo em troca. Se tá fazendo isso, vai querer dinheiro. Se tá fazendo isso, porque ninguém é tão bom assim. Vocês estão entendendo? Então, há uma crise de negação porque você sofreu um trauma ali no passado com alguém. Alguém te decepcionou e isso não foi superado. O ser humano é falho e as pessoas vão te decepcionar. As pessoas vão falhar com você. Se você é líder, se você lidera, seja o que for, no seu trabalho, dentro, né, sei lá, do ministério, eu não sei, aonde seja líder de alguma forma, você está sujeita a errar, assim como as outras pessoas também estão sujeitas a errar com você. Então, isso é fato. Às vezes, nós colocamos muita expectativa no outro. A gente quer fazer para o outro e espera aquilo em troca. Só que muitas vezes a gente não vai receber em troca, muitas vezes mesmo, aquilo que a gente faz para o outro. Então, se você quer fazer, não espera nada em troca. Não vai fazer, então eu vou lá, sei lá, eu vou preparar algo para minha amiga, né? Nessa quarentena, deixar lá na porta dela, com a esperança que ela vai fazer o mesmo. Pode ser que ela faça, mas pode ser que ela não faça. E se ela não fizer, não fique chateada, porque as pessoas são assim, ok? O segundo mecanismo de defesa é a racionalização. É o mecanismo mais complicado e a pessoa tenta justificar e apresentar razões para seu medo.
mas se engana a si próprio. Essa pessoa precisa ter coragem, confessar seus medos diante de Deus e de pessoas de sua confiança, para que haja mudança em sua vida. O nosso racional é sempre assim, se alguém falou com a gente, eu vou dar o troco, eu não vou perdoar, que se dane, que morra, né? Não quero saber, né? Essa pessoa é chata mesmo, deixa pra lá. É o racional, o seu racional, ele é muito complexo. Ele quer com que você tente justificar sempre o erro do outro, do teu próximo. Mas, na verdade, você está com medo de assumir e enfrentar esse conflito. Porque ninguém gosta de problema. Ninguém gosta de resolver problemas. Porque resolver problemas traz mesmo um desconforto para todo mundo. É cansativo, é custoso. Então, é por isso que o nosso racional já foge do problema. Terceiro é a projeção. É o nível mais avançado da defesa. É uma forma de transferir para os outros seus defeitos e dificuldades. Projetando no outro a culpa por seus próprios problemas. Quem age assim tem medo de admitir suas próprias limitações e fraquezas. Então é isso. Então, assim, quando a gente tem medo também de encarar os nossos problemas, a gente quer culpar o outro. Então a gente culpa o outro, a gente quer só apontar o defeito do outro, a gente não olha pra nós. Então a gente começa a falar mal do outro, né? Mal da amiga, mal daquela. Porque você viu? Então por quê? Quando a pessoa fala muito mal dos outros, é porque ela quer tirar o holofote pra ela, pra que ninguém fale dela e começa a falar do outro. Então é um mecanismo de defesa, é uma projeção isso. Isso traz também um bloqueio, né, na sua mente pra você não enfrentar o seu conflito, porque é mais fácil a gente culpar sempre o outro do que a gente assumir também o nosso erro. Agora nós vamos para o quarto ponto. Tenha confiança em si mesmo. Pessoas inseguras têm medo de revelar o seu passado. Vem sempre com algumas frases. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? A confiança e segurança permite que você diga não. Saiba dizer não. Saiba demarcar o limite até onde a pessoa pode ir com você. Então, uma pessoa confiante, ela sabe como trabalhar com os outros, ela sabe até onde as pessoas podem ir com ela. Por isso que é difícil ver uma pessoa que está muito confiante, uma pessoa que é muito confiante, ela entrar em conflito com os outros, porque ela sabe até onde as pessoas podem ir com ela. Então, para você ser liberta também da sua cura interior, para você fazer esse tratamento, o quarto ponto é esse. Tenha confiança em você. Saiba quem você é. Né? Eu já falei isso muito nas outras lives da sua identidade. Você precisa saber quem você é. Você precisa descobrir a sua identidade. Você não pode deixar as pessoas falarem as coisas na tua cara, todo mundo faz o que quer de você e você ficar quieta. Ou você não sabe dizer não, né? Você sempre aceita tudo. Você sempre é a calada da história. As pessoas nem se passam desapercebida, porque você não se posiciona. Então você precisa aprender a se posicionar. Algumas pessoas fazem o que não querem fazer e depois ainda perguntar por que eu sou infeliz? Por que eu não sou feliz? Por que você está fazendo coisas que você não gostaria de fazer? Porque você está indo para um caminho que você não gostaria de estar. Então, busque a tua felicidade. Então, quando você para se analisar e falar, opa, a minha vida é muito preciosa. Para as pessoas falarem o que quiserem de mim, não é verdade? Para as pessoas fazerem o que quiserem. Então, quando vou ler de novo, algumas pessoas fazem o que não querem fazer e depois ainda se perguntam por que são infelizes. Então, quando você para refletir, poxa, eu me amo, eu vou me colocar em primeiro lugar nessa história. Aí a sua vida começa por um caminho totalmente diferente do que você tem vivido, totalmente diferente do que você já experimentou. Não seja também controladora e manipuladora e também não permita que ninguém haja assim com você. Para você também ter a sua cura interior e mostrar que você é uma mulher que já
tratou aí todos os seus traumas, você não é manipuladora e você não é controladora. Tem mulheres que é controladora até de amizade. É uma coisa assim, doentia. Ah, não, porque você tá falando com a fulana de tal. Ah, não, porque agora pro marido, porque pra quem que você tá ligando, né? Quem que você tá falando, né? Há um conflito porque você tá insegura. Você tem os seus complexos ainda. Então você acha que todo mundo vai te trair, que ninguém é fiel. Então a pessoa, você chega até a sufocar o seu cônjuge, ou o seu namorado, né? Não sei quem tá me assistindo, se tem namorado, se é casado, se não é casada. Mas às vezes no relacionamento você é tão manipuladora, tão controladora, que as pessoas acabam fugindo de você. Entenderam? Então não tem como, gente, a gente controlar todo mundo o tempo todo, não existe isso. Porque quando as pessoas querem fazer alguma coisa de errado, ela vai fazer. Ela decidiu fazer, não adianta você querer controlar. Já foi, vai fazer em qualquer lugar. A outra coisa, que é o quinto ponto, para você ter a sua cura, né, interior, para quem tá chegando agora, é isso que eu estou falando. Você tem que permitir Deus te mudar, gente. Você tem que permitir. Somente você e Deus podem te curar. As pessoas vão te ajudar. As pessoas vão te ouvir. As pessoas vão falar com você, vão te dar uma palavra de bom ânimo, vão te ligar, vão fazer você rir, vão fazer você, né, sonhar. Mas só você e Deus é que pode realmente trazer a cura para a tua vida. Porque, como eu disse, não adianta todo mundo fazer as coisas por você se você não quiser mudar. E olha só o que Deus faz com a gente. Ele mexe com a gente. E ele vai querer limpar e curar todas as nossas feridas. E é isso, quando a gente entrega a nossa vida mesmo para Deus, ele mexe, ele transforma. E tem gente que tem muito medo dessa entrega para Deus, porque acha que, porque agora se eu for para uma igreja, nossa, aí eu não posso beber, aí eu não posso ir lá no showzinho que eu gosto, aí eu não posso... Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele não quer que você seja infeliz. Pelo contrário, quando você anda com Deus, ele te traz uma felicidade eterna, não é momentânea. Você é feliz, sabe? É lógico que nós vamos ter os nossos problemas diários, nossos conflitos, mas nós temos algo a mais que é a esperança que nós chamamos. A certeza de que algo melhor está por vir nas nossas vidas. Então, é raro alguém que está caminhando com Deus se desesperar. Eu nunca vi, para falar a verdade. Porque, sabe, controlar a situação através da sua fé, através da autoridade que Deus tem dado. Entendem isso? Então, às vezes as pessoas acham que caminhar com Deus, não, eu vou perder, né? Eu não posso fazer mais isso, eu não posso mais, sei lá, né? O que te aprisiona aí, mas na verdade Deus liberta, Deus te tira da escravidão, daquele peso, sabe? Tem pessoas que andam até encurvadas, isso é um peso, espiritualmente falando. Pessoas que estão frustradas, decepcionadas, vivendo uma vida de engano. Agora eu te pergunto, até quando, né? Pra que a gente vive uma vida de engano? Pra que a gente vai continuar comendo migalhas? Pra quê? Você é muito preciosa. Você tem que se amar, você tem que se valorizar. Você tem que realmente acordar todos os dias e falar, eu quero viver de uma forma intensa, ok? São 5 estágios que traz feridas na nossa alma, no nosso interior. Let me go, you're never gonna let me go.